Acordo todas as manhãs às 5h30, e o primeiro pensamento que atravessa minha mente não é sobre café, nem sobre o dia que se inicia, mas sobre ele. Meu estômago se contrai imediatamente, como se meu corpo tivesse desenvolvido um reflexo condicionado ao simples ato de despertar. Tenho 40 anos, cabelos já grisalhos nas têmporas, rugas que não deveriam estar tão fundas aos cantos dos olhos, e uma sensação permanente de estar caminhando sobre gelo fino. Meu nome é Roberto, trabalho há 12 anos na mesma empresa de contabilidade e há 8 anos convivo com o inferno particular que meu patrão construiu ao meu redor. No começo, tudo parecia promissor. Eu tinha acabado de sair de um emprego instável e conseguir uma vaga em uma firma consolidada parecia a realização de um sonho. O salário era bom, os benefícios razoáveis, e eu estava determinado a provar meu valor. Ricardo, meu chefe, se apresentou como um homem exigente, mas justo, alguém que valorizava dedicação e competência. Passei os primeiros meses trabalhando dobrado, chegando cedo, saindo tarde, aceitando todas as demandas extras sem questionar. Achei que estava construindo uma carreira sólida. Não percebi que estava apenas construindo minha própria prisão. A mudança foi gradual, tão sutil que não consigo identificar exatamente quando começou. Primeiro foram os comentários sobre meu trabalho, pequenas críticas que pareciam construtivas, mas que vinham sempre acompanhadas de um tom de desprezo que me deixava desconfortável. Depois vieram as comparações com outros funcionários, sempre me colocando em desvantagem, sempre destacando minhas falhas, enquanto outros eram elogiados publicamente. Lembro-me de uma reunião em que apresentei um relatório que levei dias para preparar, revisando cada número, cada vírgula. Ricardo folheou as páginas por menos de 1 minuto antes de jogá-las na mesa e dizer, na frente de toda a equipe, que eu era incompetente e que até um estagiário faria melhor trabalho. Senti meu rosto queimar naquele momento. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns com pena, outros desviando rapidamente como quem não quer se envolver. Tentei me defender, explicar a metodologia que havia usado, mas ele me cortou com um gesto de mão, como se eu fosse uma criança que não merecia atenção. Voltei para minha mesa com as pernas bambas e passei o resto do dia refazendo o relatório, pulando o almoço, trabalhando até tarde da noite. Quando finalmente entreguei a segunda versão, ele nem sequer olhou. Apenas disse que já havia resolvido o problema sozinho, porque não podia contar comigo. A partir daí, as humilhações se tornaram rotina. Ele me chamava até sua sala apenas para gritar comigo por erros que não cometi, ou para me responsabilizar por problemas que eram claramente de outros departamentos. Seu método era sempre o mesmo: elevar a voz progressivamente, aproximar o rosto do meu, apontar o dedo para meu peito, enquanto destilava uma lista interminável das minhas inadequações. Algumas vezes, ele batia a mão na mesa com tanta força que eu dava um pulo involuntário, e via um sorriso se formar no canto dos seus lábios. Ele gostava de me ver assustado. Comecei a ter ataques de ansiedade. No meio da tarde, sem aviso, meu coração disparava. Minha respiração ficava curta e eu tinha que me trancar no banheiro para tentar me acalmar. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a caneta. Desenvolvi uma úlcera que queimava meu estômago todas as noites. Perdi 15 quilos em 6 meses. Minha esposa, Maria, notou a mudança imediatamente. Ela me implorava para pedir demissão, para procurar outro emprego, mas eu sempre encontrava desculpas. A economia estava difícil, eu não era mais jovem, tínhamos contas a pagar, os meninos na escola. Mas a verdade que me envergonhava admitir até para mim mesmo, era que eu havia começado a acreditar nele. Comecei a acreditar que eu era realmente incompetente, que não conseguiria nada melhor, que tinha sorte de ter aquele emprego. Ricardo tinha um talento especial para identificar fraquezas. Ele descobriu que eu havia feito terapia anos atrás para depressão,
depois que meu pai faleceu, e começou a fazer comentários sobre minha fragilidade emocional nas reuniões. Descobriu que eu tinha dificuldades com apresentações públicas e passou a me forçar a fazer apresentações sem preparo adequado, apenas para me ver gaguejar e transpirar na frente dos clientes. Quando eu falhava, como era inevitável, ele usava isso como prova da minha incompetência. Houve um dia em que ele me chamou até sua sala e, sem nenhum aviso, me empurrou contra a parede. Eu estava explicando um atraso em um projeto quando ele simplesmente levantou e avançou em minha direção. Senti suas mãos no meu peito e minha cabeça bateu contra a parede. Ele disse, com o rosto a centímetros do meu, que eu era um lixo, que ele poderia me esmagar quando quisesse e que eu deveria agradecer por ele ter pena de mim. Fiquei paralisado. Não revidar, não gritar, não fazer nada. Apenas fiquei ali, encostado na parede, enquanto ele voltava calmamente para sua cadeira e continuava trabalhando como se nada tivesse acontecido. Aquela noite, Maria viu a marca na minha nuca onde minha cabeça havia batido. Ela chorou. Eu chorei também. Prometi que iria denunciar, que iria ao Departamento de Recursos Humanos, que iria procurar um advogado. Mas na manhã seguinte, quando acordei, o medo era maior que a raiva. Ricardo conhecia pessoas, tinha conexões, poderia destruir minha reputação no mercado. Quem acreditaria em mim contra ele? Ele era respeitado, bem-sucedido, carismático quando convinha. Eu era apenas mais um funcionário dispensável. O isolamento foi talvez o aspecto mais cruel. Ricardo conseguiu me afastar de todos os meus colegas. Espalhava rumores sobre mim. Dizia que eu falava mal dos outros pelas costas. Criava situações em que eu parecia ser o culpado por problemas coletivos. Gradualmente, as pessoas pararam de almoçar comigo, de me incluir nas conversas do cafezinho, de me convidar para os happy hours depois do trabalho. Eu me tornei um fantasma, circulando pelos corredores, evitando o olhar de todos, sempre com a cabeça baixa, sempre com medo do próximo ataque. Minha vida em casa se deteriorou junto com minha sanidade. Eu chegava exausto, emocional e fisicamente drenado, sem energia para brincar com meus filhos ou conversar com minha esposa. Tornei-me irritado, distante, uma sombra do homem que costumava ser. Maria sugeriu terapia novamente, e eu comecei a frequentar sessões semanais com uma psicóloga. Foi ela quem, pela primeira vez, usou a palavra abuso. Disse que o que eu estava vivenciando tinha nome: assédio moral e físico. Disse que não era culpa minha, que nada que eu fizesse ou deixasse de fazer justificava aquele tratamento. Mas mesmo ouvindo aquilo de uma profissional, uma parte de mim ainda resistia em aceitar. Homens de 40 anos, pais de família, não são vítimas. Ou assim eu pensava. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira comum de março. Ricardo me chamou até sua sala para discutir um relatório. Quando cheguei, ele estava ao telefone, mas me indicou que entrasse e fechasse a porta. Fiquei ali, de pé, esperando por quase 20 minutos enquanto ele conversava sobre futebol com alguém, rindo alto, completamente alheio à minha presença. Quando finalmente desligou, ele me olhou com aquela expressão que eu havia aprendido a temer, divertimento cruel. Disse que o relatório estava péssimo, que eu era um peso morto na empresa, que se dependesse dele eu teria sido demitido há muito tempo. E então, enquanto falava, começou a rasgar as páginas do relatório, uma por uma, lentamente, mantendo contato visual comigo o tempo todo. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi raiva, não foi medo, foi simplesmente clareza. Olhei para aquele homem, para seus olhos pequenos e cruéis, para seu sorriso satisfeito, e percebi que eu havia entregado 8 anos da minha vida, da minha saúde, da minha dignidade, para alguém que sentia prazer em me destruir. E percebi também que se eu continuasse ali,
ele conseguiria. Não imediatamente, não de forma óbvia, mas gradualmente ele me destruiria completamente. Saí da sala sem dizer uma palavra. Voltei para minha mesa, desliguei o computador, peguei minha bolsa e fui embora. Não avisei ninguém, não escrevi carta de demissão, simplesmente fui. Dirigi sem destino por horas, chorando, gritando sozinho no carro, liberando anos de dor acumulada. Quando finalmente parei, estava em um parque na periferia da cidade, um lugar onde costumava levar meus filhos quando eram pequenos. Sentei em um banco e fiquei ali até escurecer, apenas respirando, apenas existindo sem medo pela primeira vez em anos. Os meses que se seguiram foram difíceis. Entrei com uma ação trabalhista, com a ajuda de um advogado especializado em assédio moral. O processo foi lento e desgastante. Reviver tudo aquilo através de depoimentos e documentos reabriu feridas que eu pensava começar a cicatrizar. Alguns ex-colegas concordaram em testemunhar a meu favor, revelando que não eram apenas eu, que outros também haviam sofrido, mas tinham medo demais para falar. A empresa tentou acordo, oferecendo dinheiro em troca do meu silêncio, mas recusei. Não era sobre dinheiro. Era sobre dignidade, sobre reconhecimento, sobre evitar que outros passassem pelo que passei. Hoje, 2 anos depois, ainda acordo cedo, e algumas manhãs o medo ainda aperta meu estômago. Mas aos poucos estou me reconstruindo. Consegui um novo emprego, em uma empresa menor, com pessoas que me tratam com respeito. Voltei a sorrir, a brincar com meus filhos, a ser presente na vida da minha esposa. As marcas estão lá, provavelmente sempre estarão, mas não me definem mais. Aprendi que reconhecer a própria vulnerabilidade não é fraqueza. É o primeiro passo para recuperar a força. E aprendi que nenhum emprego, nenhum salário vale a perda da própria humanidade. O processo judicial ainda está em andamento e não sei qual será o resultado, mas já ganhei o mais importante, me recuperei.